Então essa falta de oxigênio, essa hipóxia, ela pode trazer uma série de consequências. Assim como a fadiga, uma pessoa está sempre cansada, falta de oxigênio, falta de energia. Náusea, cefaleia, vertigem, sensação de frio e calor também, né? Formigamento, isso pode ser sintomas de hipóxia, falta de oxigênio. Alterações visuais, cianose, sabe quando a pessoa fica meio roxa assim? Né? Isso é falta de oxigênio. Confusão mental, descoordenação muscular, respiração rápida, letargia, são uma das consequências da falta de oxigênio. Quanto tempo nós sobrevivemos sem comer? Alguns dias, algumas semanas, depende da pessoa. Tem gente que não aguenta 30 minutos, mas em geral, alguns dias nós sobrevivemos sem a nossa comida. E sem água, quanto tempo nós sobrevivemos sem tomar água? Talvez uns 4, 5 dias no máximo. Mas em relação, por exemplo, ao oxigênio, quanto tempo nós conseguimos viver sem oxigênio? Aí é questão de minutos. 4, 5 minutos é o limite que nós temos para sobreviver sem oxigênio. Então 60, 70 trilhões que compõem as nossas células depende do oxigênio a cada minuto, a cada momento. E como é que ela chega às nossas células? Através do sistema respiratório e o pulmão, não é? Então através do nariz ou através da boca você inspira, você coloca o ar para dentro, vai para a laringe, vai para os pulmões, passa pelos brônquios, bronquíolos, alvéolos. É como se o oxigênio ele pegasse uma rodovia, da rodovia depois vai para uma avenida, da avenida vai para a rua e depois chega no armazém da transferência do oxigênio pelo gás carbônico, não é? Então ali que ocorre a transferência do oxigênio para a nossa corrente sanguínea. O problema é que para chegar lá, ela pode ter muitos obstáculos. Por exemplo, uma pessoa que tem bronquite. Bronquite, tudo que é it é inflamação, né? Então, a inflamação dos brônquios. Então, os brônquios estão inflamados e isso vai diminuir o calibre dos brônquios, ou seja, a passagem do oxigênio fica comprometido, fica mais difícil, né? Tem barreira ali. Uma pessoa que está com asma, né, está cheio de muco, isso também vai dificultar a passagem do nosso oxigênio, não é? Então os brônquios de uma pessoa saudável seria mais ou menos assim. Uma pessoa que está com asma, veja como fica totalmente estreito a passagem do nosso oxigênio. Então a pessoa que vai ter problema respiratório, tem falta de oxigênio. Por isso é que a pessoa que tem asma, que tem bronquite, tem necessidade de usar o quê? As bombinhas. O que as bombinhas fazem? Elas fazem a dilatação dos brônquios, são broncodilatadores, por isso que se usam as bombinhas, não é? E aquela pessoa que tem enfisema pulmonar, né? De repente fumou demais, de repente trabalhou em alguma mina, né? Então uma pessoa que tem enfisema pulmonar, o que acontece? Então a passagem, a avenida, a rodovia, as ruas já está totalmente destruída. Então o oxigênio não consegue mais passar por ela. Então ela não chega, né, o oxigênio na corrente sanguínea. Então quando nós temos o sistema respiratório funcionando muito bem, aqui estão os alvéolos, aqui são os terminais, são os armazéns onde vai ocorrer a troca do oxigênio com o gás carbônico, ok? Então quando o seu sangue vem aqui passar do lado dos alvéolos, né, desses terminais, ele vai o que? Descarregar, né, o gás carbônico e vai carregar de oxigênio e aí vai levar para as nossas células. É assim que ocorre, né, a nossa oxigenação, é assim que vai para 60, 70 trilhões de células do nosso corpo. Lembrando que para ocorrer essa troca do oxigênio do gás carbônico, é muito importante que a gente esteja no ambiente que tenha íons negativos. Embora o nome seja negativo, né, ela é muito importante porque ela ajuda na transferência do gás carbônico para o oxigênio. Por isso que quando você está em ambiente mais natural, mais saudável, onde tem natureza, água em movimento, são locais onde tem mais íon negativo. Por isso que você se sente bem, sente mais oxigenado, ok? Agora, uma pessoa que, por exemplo, já tem diabetes. Você já ouviu falar de hemoglobina glicada? Né? Além da glicemia estar alto, muito importante verificar a glicemia, né? A hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Se você pegar uma panela, colocar um pedaço de carne, açúcar e botar no fogo,
esse açúcar vai virar caramelo e ela vai caramelizar a carne. Não é isso que acontece? Pois é isso que acontece quando a pessoa tem diabetes, né? E aquele açúcar em excesso no teu sangue, ela, com o calor do seu corpo, ele vai caramelizar a hemoglobina, que é o que vai transportar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Mas quando ela fica caramelizada, ela perde essa função. Ela não consegue mais transportar oxigênio. Então ela fica atrapalhando, ela fica inútil no nosso corpo. Ela chega aqui e não carrega oxigênio. E nem descarrega os gases carbônicos. Então com isso, você vai ter o quê? Falta de transportadores. Então você vai ter hipóxia, falta de oxigênio. Então essa falta de oxigênio, a hipóxia, é que pode provocar, por exemplo, quando uma pessoa tem um ferimento, ela não cicatriza. Porque não cicatriza por falta de oxigênio, pode o quê? Gangrenar. Não é? Então é uma das possíveis consequências de uma diabetes que não foi bem cuidada. Okay? Então essa falta de oxigênio, essa hipóxia, ela pode trazer uma série de consequências. Assim como a fadiga, uma pessoa está sempre cansada, falta de oxigênio, falta de energia. Náusea, cefaleia, vertigem, sensação de frio e calor também, né? Formigamento, isso pode ser sintomas de hipóxia, falta de oxigênio. Alterações visuais, cianose, sabe quando a pessoa fica meio roxa assim? Né? Isso é falta de oxigênio. Confusão mental, descoordenação muscular, respiração rápida, letargia, são uma das consequências da falta de oxigênio. E a falta de oxigênio também significa um corpo ácido, pH ácido. O pH ácido quer dizer pouco oxigênio. Se você tiver bastante oxigênio, o seu corpo provavelmente está mais alcalino. E o Dr. Otto Warburg já dizia, em ambiente alcalino o câncer não evolui. Mas se você está com hipóxia, você está com o corpo também ácido. Então isso vai favorecer também tumores. Então, se você está com essa falta de oxigênio, está com hipóxia, de repente por um problema respiratório, da asma, da bronquite, da enfisema, ou que seja da diabetes, qual seria a solução? Será que a solução seria andar com uma máscara com oxigênio? Talvez seria uma das formas de você, né, se manter oxigenado. Mas vou apresentar para vocês uma solução apresentada pela televisão japonesa, TV estatal NHK do Japão. Eles apresentaram uma pesquisa feita, né, na Universidade da Flórida, é um Instituto Oceanográfico da Flórida, e também foi feito no Texas. Né? Qual a pesquisa que eles fizeram? Então, para ter uma melhor oxigenação, o segredo está onde? Nos tubarões. Né? Os tubarões, eles já existem aqui na Terra há mais de 400 milhões de anos, e nunca houve mutação genética. E não sei se você sabe disso. Todas as espécies de peixes, eles também podem ter tumor, câncer. O único peixe que não tem câncer, mesmo induzido, é o tubarão. Então, no Instituto Oceanográfico da Flórida, pegaram diversos tipos de tubarões, colocaram numa piscina por 11 anos, deram alimentos com substância cancerígena, injetaram substância cancerígena e nenhum deles desenvolveu tumor. E qual é o segredo desses tubarões? Né? É justamente um óleo que eles possuem. Todos os tubarões têm um óleo chamado esqualeno. Né? Esse esqualeno, ele, além de ser um antitumor, vou explicar isso para vocês, né? Ele também produz oxigênio. Este tubarão é um tipo de é uma espécie que habita mais ou menos de 1.000 a 2.000 metros abaixo da superfície, conhecido como squalus. A cabeça dele termina aqui e o rabo dele vai mais ou menos até aqui. Então é um peixe pequeno, mas esse é o peixe, o tubarão squalus, e isso que vocês veem aqui em cima é o fígado do próprio tubarão. Ou seja, o fígado dele ocupa mais ou menos 70% do corpo. O óleo que tem nesse fígado, que é o esqualeno, ele é um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, primeiro, ele reagindo, porque a fórmula química dela é C30H50, ela reagindo com 12 moléculas de H2O, que é a água, ela é como se ela roubasse o hidrogênio
e vai liberar oxigênio. Ele vai liberar 6 moléculas de oxigênio. Então esse tubarão que vive a 1.000 e 2.000 metros abaixo da superfície, onde praticamente o oxigênio é zero, assim como quando nós vamos para um lugar muito alto, no topo da montanha, Machu Picchu no Peru, por exemplo, as pessoas têm o quê? Dor de cabeça, dor de barriga, náuseas, porque tem pouco oxigênio. Não é? Então lá no fundo também tem pouco oxigênio. Como esse tubarão consegue sobreviver? Justamente por causa desse óleo, e ele consegue gerar o seu próprio oxigênio. Não é? Então isso é uma das formas de você manter-se oxigenado, usufruindo do óleo de tubarão, conhecido como squalene. Então hoje existe no mercado suplementos à base de squalene, que são encapsulados assim. Tá? Essas cápsulas, conhecidas como squalene 99, elas têm várias funções. A primeira, como eu já disse, ele é um oxigenador. Tá? Então, pessoa que tem asma, bronquite, está tendo que usar bombinha, de repente, uma ótima opção para você também manter-se oxigenado. Não é? E também quem tem dor de cabeça frequente, a cefaleia, a causa são muitas, mas a dor é provocada por falta de oxigenação. Então, o squalene pode ajudar nisso. Tá? Ela também ajuda muito na circulação. Na TV japonesa NHK fizeram uma experiência ao vivo, né, onde retirou-se o sangue do apresentador, né, do programa, e fez-se a análise do sangue, né, do apresentador. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, pode ver que as hemácias elas estão todas agrupadas, né? Então formam um macarrão. Isso a gente chama de rouleau, é o chamado sangue grosso. Quando as hemácias se agrupam, né, elas formam grupos, ela não consegue passar principalmente nos vasos capilares. Então sangue grosso, onde não vai transportar oxigênio, não é? Então a pessoa fica cansada, não é? Fica sem energia. Aí, tomando o squalene, após esse exame, 3 minutos depois, veja o que aconteceu com as hemácias dele. Desagregou completamente. Então houve uma desagregação das hemácias, então as hemácias estão soltas para ela fluir bem e circular bem. É o conhecido como sangue fino. Não? Então veja o resultado rápido que esse squalene pode trazer. Não é? Então, para uma pessoa que está com problema circulatório, está com pressão elevada, não é? De repente é um suplemento que pode ajudar a manter-se saudável. E também o squalene, ele é precursor de hormônios. Aliás, o nosso corpo também produz squalene, né? Inclusive tem na pele, por exemplo. Uma pele, você sabe que é uma pele bem hidratada. Nós temos água e óleo bem diluído. O que mantém esse equilíbrio da água e do óleo é o squalene que nós também produzimos no nosso corpo, né? Então, e também é um precursor de hormônios. Tá? Os hormônios esteroidais também vai ser favorecido com o consumo de squalene 99. Além disso, como ele é um oxigenador, né, pode ser utilizado também como um cicatrizante. Tá? Então, squalene são esses suplementos assim, e dentro tem essas cápsulas, né, que são óleo, não é gordura, são hidrocarbonetos. Então você pode tomar e também pode passar no seu corpo. Aliás, se você quiser ter o melhor creme do mundo para a tua pele, você pega o seu creme que você tem na sua casa, estoura uma cápsula e mistura no teu creme. Você vai ter um creme espetacular também. Esses são alguns dos benefícios que esse suplemento, a base do óleo de tubarão, pode trazer para você. É o squalene 99, o oxigenador das nossas células. As informações mais detalhadas desse produto você pode também procurar no nosso site, não é? E também você vai encontrar os nossos representantes mais adequados para você contatá-los, ok? E visite também os nossos canais. Muito oxigênio para você!